Flávio Dino, o ministro da Justiça que perdeu o pudor de agir como comunista que de fato é, mandou a Polícia Federal fazer uma, atenção, análise de discurso para descobrir se o Eduardo Bolsonaro cometeu algum crime ao usar uma hipérbole, um exagero retórico ao comparar os professores doutrinadores e os traficantes de drogas. Não, você não entendeu errado não. O ministro da Justiça, o comunista confesso, Flávio Dino, o adorador de Stalin, de Che, de Mao, de todas essas porcarias aí, vai mandar a Polícia Federal, uma instituição que ele usa para intimidar os adversários políticos, investigar se o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu algum crime ao dizer que professores doutrinadores são piores do que traficantes porque também destroem a vida das crianças e dos jovens. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, em homenagem e até em solidariedade ao Eduardo Bolsonaro. Eu vou também abrir para você que está marcando bobeira e ainda não assinou a Gazeta do Povo, esta coluna que você vê aí na tela, escrita há quase 3 anos, mas ainda muito atual, e na qual eu digo que os professores, usando de muito sentimentalismo, sequestraram o Brasil. Sequestraram sim, a tal ponto que hoje em dia a gente despeja uma fortuna inimaginável, mais de 10% de toda a riqueza produzida no país, para financiar essa porcaria que é a educação. O link para a coluna está na descrição deste vídeo, e é lá que você também encontra o link para assinar a Gazeta do Povo. Custa só R$ 5,90 nos primeiros 3 meses. Eduardo Bolsonaro errou e continua errando bastante. Ele errou, por exemplo, quando quis ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Ele errou quando foi acompanhar os jogos da seleção na Copa do Catar. Ele errou e erra com iniciativas ridículas como a Bolsonaro Store, que agora vende até kits de aniversário com o tema Bolsonaro, veja só. Mas, como dizem por aí, até um relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia. E eu tô muito seguro em afirmar que o Eduardo Bolsonaro tá 100% certo quando ele diz isso aí. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Só que a máfia dos professores doutrinadores não gostou. Ou vai ver, não entendeu a hipérbole da comparação com os traficantes. E o que eles fizeram? Eles recorreram a Flávio Dino, que até pelo corpanzil avantajado parece ter uma gravidade própria, atraindo para si as insatisfações de grupos de interesse atrelados ao Estado. Despudorado em sua perseguição ideológica aos adversários, agora Flávio Dino quer que a Polícia Federal investigue o discurso, ouça palavra por palavra, até encontrar algum crime aí. Crime de opinião, claro. Uma excrescência totalitária, herança dos piores regimes do século XX e que até ontem não existia no Brasil. Uma aberração podre que despertou sobre o comunismo zumbi de Lula e dos seus asseclas. Professores doutrinadores são um mal para as crianças e os jovens e um mal para a própria classe, que deveria estar preocupada em tirar das salas de aula militantes como esse. Isso! Bora falar dessa merda! Rafael! Bora falar dessa merda! Depois disso aí, o professor, o militante, aos berros, compara Bolsonaro a Hitler. E mais, visivelmente transtornado, ele escala uma torre de marfim para dizer que apanhou muito da polícia para que o Brasil tivesse democracia. Ou seja, aquele velho papinho mentiroso de sempre. Porque todo mundo sabe que a esquerda nunca quis democracia. A esquerda sempre quis e continua querendo a ditadura que eles dizem que é do proletariado, mas que é de uma elite mesmo. Uma elite iluminada, que se julga esclarecida e da qual fazem parte, tchananã,
os professores. Mas nem todos, hein? Nem todos. O pessoal aqui dos bastidores tá desesperado, falando para eu dizer que nem todos os professores são assim. Nem todos. Mas só o fato de eu ter de falar isso mostra o quanto esse mundinho da educação tá corrompido, tá contaminado por uma gente de visão e moral estreitíssimas. O Eduardo Bolsonaro e eu também estamos falando dos professores doutrinadores, dos militantes. Aqueles que, usando de muito sentimentalismo, da ideia de que os professores são santos abnegados, são sacerdotes do conhecimento, sequestraram sim o Brasil. A tal ponto que agora caminhamos para a proibição da crítica aos professores. Aos professores cujo poder numa sala de aula é praticamente limitado. Aos professores que, dependendo do que falam, podem não só levar discórdia às famílias, como disse o deputado, eles podem destruir as almas das crianças que crescem primeiro viciadas em drogas leves, como a transgressão e a rebeldia, mas que depois podem passar a usar drogas mais pesadas, como o orgulho e essa ambição comunista diabólica, nada menos do que diabólica, de querer se igualar a Deus. Entendeu agora a analogia com os traficantes, Flávio Dino? Ah, que bobagem a minha, né? É claro que você entendeu desde sempre, mas se finge de bobo porque, para comunista, um mínimo de honestidade intelectual é um obstáculo nessa luta pelo poder e pelo controle total sobre os atos e os pensamentos das pessoas. É, eu e você, que por enquanto, somos mais ou menos livres. No meu texto de ontem para a Gazeta do Povo, eu escrevi sobre Tarcísio de Freitas, a grande esperança da direita para 2026 e que tem cometido, digamos, interessantes deslizes ideológicos. Será que o Tarcísio é um cavalo de Troia comunista ou só um tecnocrata que não entendeu absolutamente nada? Mas para ler tem que assinar a Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. Para assinar, clique no link da descrição, custa só R$ 5,90 nos primeiros 3 meses. E, por favor, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, comente, se inscreva no canal. E antes de ir embora, um agradecimento especial à minha chefe, Angélica Favreto, que me obrigou a usar essa gravatinha hoje. Até amanhã!